Fazendo a casa do Neguinho. Pra quem não sabe, né, galera? Isso aí é a casa do Neguinho, a gente tá levantando a casa dele. Isso aí foi através do seguidor, né, que fizeram doação pra gente poder construir a casa dele. Quem acompanha nós do começo aí nos outros canal, sabe. E você que tá chegando aí agora, né, nos ajuda aí nos inscritos aí, pra nós ir bater os nossos 1000 inscritos aí também, né, galera? Vocês vai lá dando força, compartilha, deixa seu comentário aí. Porque isso aí, gente, a gente trabalha nessa forma de ajudar as pessoas necessitadas, né? Como o Neguinho não tinha onde morar, a gente fizemos umas lives, fizemos umas formas de poder ajudar ele. E aí a gente tá mesmo botando a mão na massa e ajudando ele a fazer a casinha dele. Como vocês podem estar vendo aí, ó, a gente tá pregando as telhas, como a gente não tem recurso, a gente mesmo estamos fazendo, né, galera? Como vocês podem ver.